Como foi a sua primeira vez? Como foi a minha? Quase ninguém sabe, certo? Mas a gente sabe como foi a primeira vez de Rubens Barrichello, Sebastian Vettel, Giancarlo Fisichella, Jean Alesi e vários outros que tiveram primeiras vezes inesquecíveis, corridas memoráveis, algumas improváveis e insólitas. Teve primeira vez que o cara nem ficou com o troféu. E sim, eu já dei spoiler, tem brasileiro nessa lista e não foi apenas uma vez. E é delas então, das primeiras vezes antológicas da história da Fórmula 1, que a gente vai falar hoje no Splash and Go. Vamos lá! E o primeiro da nossa lista, Giancarlo Fisichella estreou na Fórmula 1 em 1996 na Minardi. E antes de conquistar sua primeira vitória, tinha passado além da Minardi pela Jordan e pela Benetton, retornando para a simpática equipe irlandesa amarela de Eddie Jordan para vencer de maneira improvável no Grande Prêmio do Brasil de 2003. Já falei dessa corrida, inclusive, neste vídeo aqui, das corridas malucas da história da Fórmula 1, link, você sabe, na descrição. A prova disputada sob seco e sob chuva foi um festival de acidentes em Interlagos. Muita gente ficou pelo caminho e a curva do sol, depois do S do Senna, virou um verdadeiro pátio de seguradora com carros de milhões de dólares em fibra de carbono empilhados. Por lá pararam Michael Schumacher, Juan Pablo Montoya, Antonio Pizzonia e outros. No meio desse caos, Mark Webber bate na curva do café, Fernando Alonso, ignorando bandeiras amarelas, enche um pneu que estava no meio da pista e uma bandeira vermelha é acionada para interromper de imediato a corrida. Vitória, então, para Kimi Raikkonen, segundo Giancarlo Fisichella, terceiro Fernando Alonso, que tinha ido parar no hospital. A primeira vez de Fisichella, portanto, teve ele no segundo lugar do pódio. E só virou uma vitória porque a FIA percebeu a barbeiragem. Na pressa de realizar uma cerimônia de pódio para a televisão, que sempre tem muita urgência em exibir as imagens, porque a programação continua. E aí a direção de prova acabou se embananando e ignorando um importante detalhe da regra sobre bandeira vermelha, que a Jordan, espertamente com seus advogados, levantou protestando o resultado que foi alterado. Quando há uma bandeira vermelha, o resultado que vale é o da volta anterior. E na volta anterior, Fisichella com a Jordan, já àquela altura caminho do precipício, era o líder por não ter ainda parado nos boxes. Para completar esse cenário caótico, o carro de Fisichella ainda pegaria fogo. E ele então vence sua primeira no Brasil de Jordan depois de 110 largadas. Jenson Button estreou pela Williams BMW no ano de 2000, inaugurando o que na época foi chamado de Button Mania. Ele era até ali piloto de testes da Williams, dividindo funções com o brasileiro Bruno Junqueira, que esteve muito perto de ficar com a vaga. Até uma espécie de vestibular na pista foi realizada entre os dois. Junqueira aparentemente tinha sido mais rápido, tinha o apoio àquela altura da Petrobras, mas a vaga acabou ficando com Button. Ele faria uma boa temporada indo aos pontos 6 vezes e ficando em 12º no campeonato com 8 pontos. Mas para 2001, cai no canto de um tal de Flávio Briatore e vai correr na Benetton. Por lá, antes da equipe mudar de nome para Renault em 2002, no ano de 2001 marcaria apenas 2 pontos com o 5º lugar. Teria um ano melhorzinho em 2002, mas Briatore àquela altura já não acreditava mais em Jenson e deixa ele embora. Ele se arranjaria então na BAR, que como equipe de fábrica da Honda a partir de 2004, tomaria um rumo ascendente. Pelo menos era o que parecia. Depois de diversas brigas contratuais de que eu falei já em algum vídeo que eu não lembro mais, primeiro para sair da BAR e correr na Williams e depois para não ir para a Williams e continuar na BAR, àquela altura já Honda, parecia que Button tinha visto o bonde da história da carreira passar. E ninguém mais botava uma fé de que ele poderia vencer. Mas então, em Hungaroring 2006, numa corrida sensacional com o clima alternando-se de seco para molhado e Button com a Honda acertando todas as decisões e parando na hora exata, ele venceria sua primeira de forma épica e depois, com o rumo abaixo que a Honda tomaria em 2007,
em 2008 com aqueles carros horrorosos, parecia que mais uma vez o bonde da carreira de Button tinha passado. A gente não imaginava que um cara que tinha demorado 113 corridas para vencer sua primeira em 2006 demoraria mais um pouco, mas venceria um campeonato por aquela mesma equipe já chamando Brown em 2009. Mas que a sua primeira vez na Hungria em 2006 foi sensacional, ou se foi. Olivier Panis estreou na Fórmula 1 em 1994 pela Ligier. Sua primeira e única vitória na Fórmula 1 demoraria 44 largadas para acontecer. Foi naquele antológico Grande Prêmio de Mônaco que apenas 3 carros viram a bandeirada e ele com sua Ligier sobrevivendo àquele caos que vitimou pelo caminho Schumacher, Hill, Coulter e vários outros, conquistaria no Principado com contornos épicos sua única vitória, a última da Ligier na Fórmula 1, que por todas as circunstâncias reúne atributos mais do que suficientes para estar na nossa lista de primeiras vezes para lá de sensacionais. Sebastian Vettel estreou na Fórmula 1 em 2007, substituindo um acidentado Robert Kubica. Lembra disso? Que se arrebentou no Grande Prêmio do Canadá e pelos médicos foi posto fora de ação no Grande Prêmio seguinte, nos Estados Unidos, em Indianápolis. Com Kubica fora, a BMW Sauber trouxe seu reserva, Vettel, que já estreou pontuando. Ele então é recrutado pela Toro Rosso para substituir o americano Scott Speed, que de rápido só tinha um sobrenome, para fazer dupla até o final daquela temporada com Vitantonio Liuzzi. Naquele ano ele faria na China um 4º lugar, ficando à frente do bem mais experiente Liuzzi, chegou em 6º no mesmo dia. Vira o ano, Vettel vira titular na Toro Rosso ao lado de outro Sebastian Bourdais, que tinha vindo da Champ Car. E é nesse segundo ano, em Monza, debaixo de aguaceiro, que Vettel conquistaria a primeira vitória da Red Bull sem ser a Red Bull, e sim vencendo com a Toro Rosso, ou seja, a filial venceu na Fórmula 1 antes da matriz. Num final de semana iluminado, quer dizer, iluminado em termos, porque choveu o final de semana inteiro, ele fez a pole, largou na frente, foi embora, vencendo a prova com autoridade, com uma modesta Toro Rosso que até pouco tempo antes era uma Minardi, mostrando rapidamente seu cartão de visitas e automaticamente promovido foi para a Red Bull no ano seguinte. E o resto a gente sabe, é história. Pierre Gasly é mais um nome na longa lista de pilotos que foram mastigados e cuspidos por Helmut Marko e a academia da Red Bull. Depois de vencer o campeonato da extinta GP2, que virou Fórmula 2 em 2016, no seu 3º ano, muita gente duvidava que ele poderia chegar na Fórmula 1. Em 2017 já tinha corrido na Fórmula E e na Super Fórmula, lá no Japão, quando é trazido por Helmut Marko para substituir Brandon Hartley na Toro Rosso e fazer as últimas 5 provas daquele ano. Mesmo sem pontuar, seus resultados são convincentes o suficiente e ele ganha uma chance como titular na temporada seguinte. Em 2018, então, na Toro Rosso, ele pontua 5 vezes, com um 4º, um 6º, um 7º, um 9º e um 10º. Como o Daniel Ricciardo tinha ido embora da Red Bull para trabalhar na Renault e ele tinha feito o suficiente para impressionar, vocês sabem quem, ele sobe em 2019 para a Red Bull, começa o ano batendo na pré-temporada, faz 12 provas pela Red Bull, chega à frente de Max Verstappen apenas uma vez e é substituído no meio do ano por Alexander Albon. A gente sabe o que aconteceria com o Albon, mas enfim, Gasly é rebaixado para Toro Rosso, que no ano seguinte viraria AlphaTauri, e então lá ele teria sua redenção, vencendo de forma quase inacreditável em Monza 2020 com uma AlphaTauri. Numa corrida marcada pela intervenção do safety car, uma punição a Hamilton que liderava e uma perseguição a Gasly com sua limitadíssima AlphaTauri nas últimas voltas, ele venceu com contornos épicos com um carro também bem abaixo da concorrência que vinha logo atrás, mas venceu de sua primeira vez, até aqui a única, foi com contornos também memoráveis. Mark Webber era mais um que talvez ele mesmo achasse àquela altura, em 2009, já tinha perdido o bonde da história na sua carreira. Ele tinha estreado já tarde na carreira, na Fórmula 1 em 2002, pela Nanica Minardi, conquistando na sua corrida de estreia um milagroso, antológico, incrível
quinto lugar correndo em casa, em Melbourne. Foram os únicos pontos dele naquele ano, mas ele é rapidamente absorvido por Flávio Briatore, que começa a cuidar da sua carreira. Ele faria 2 temporadas na Jaguar, sempre chamando a atenção por velocidade em classificação. Faria 2 temporadas na Williams, que perde de 2005 para 2006 o apoio de fábrica da BMW, quando então é recrutado para trabalhar na Red Bull em 2007 ao lado de Coulter. Juntos eles correm em 2007 e 2008. Webber frequentemente andava mais do que Coulter, que já estava no fim da carreira, mas ninguém botava uma fé que Webber tornar-se-ia um vencedor de grandes prêmios àquela altura na carreira, porque seu primeiro triunfo veio depois de 131 grandes prêmios na Alemanha, em Nürburgring, em 2009. E não foi uma vitória simples, porque ele tomou uma punição no começo da corrida de drive-thru, saindo ainda assim com o caneco nas mãos. Em 2010, esteve muito perto de conquistar um campeonato. Mas a sua primeira vez, além de sensacional, foi também tardia. Essa aqui é uma primeira vez e única que já foi objeto de uma pequena grande história. Pastor Maldonado, piloto de Fórmula 1 venezuelano, tido por alguns como o mais maluco dos que já passaram pelo grid até hoje, rivalizando com nomes do calibre de René Arnoux e especialmente Andrea de Césares, venceu uma vez na Fórmula 1, a única vez, naquela que é até hoje, pelo menos, a última vitória da Williams na Fórmula 1, no Grande Prêmio da Espanha em Barcelona, 2012. Essa corrida é objeto inclusive de teorias conspiratórias. Já falei das teorias conspiratórias nesse vídeo aqui, link você já sabe na descrição, porque há quem diga que as circunstâncias foram muito esquisitas, agravadas pelo incêndio que destruiu a garagem da Williams por completo depois da corrida, no que seria uma literal queima de arquivo. Mas o fato é que a vitória de Maldonado foi sim espetacular, e foi a única, com ele e especialmente o carro da Williams vitaminados ou não por algo a mais, dando um verdadeiro show de ritmo de corrida para cima de Fernando Alonso com a Ferrari, num ano em que Alonso disputou o campeonato com Vettel e não estava para brincadeira. Ele já tinha se classificado bem no sábado e ele e o carro da Williams deram um show de ritmo e a Williams mandou muito bem na estratégia, administrando a borracha e aguentando a pressão feroz de Alonso, que evidentemente queria vencer em casa. Depois de 123 grandes prêmios, Maldonado então venceria sua primeira e única. Em 2000, Barrichello vivia aquela que talvez fosse sua terceira encarnação na Fórmula 1. Ele tinha estreado em 93 e corrido ainda em 94, 95 e 96 pela Jordan. Nos primeiros anos passou de a promessa do Brasil na Fórmula 1 para alguém que a torcida e talvez principalmente a televisão tenha depositado expectativas irreais na esteira de Imola 1994. Quando acaba a temporada de 96, Barrichello é avisado por Eddie Jordan: então, a gente vai ter que deixar você ir. E ele vai para um projeto que não sabia o que ia dar, a Stewart. No final de 3 temporadas, ele é contratado para fazer dupla com ninguém menos do que Michael Schumacher, substituindo Ed Irvine, que tinha feito o caminho inverso, e ia para então Stewart, quer dizer, Jaguar. Portanto, em 2000, Barrichello já estava num terceiro ciclo seu na Fórmula 1. Pela primeira vez na sua carreira, tinha então carro para vencer. E como foi ímpar sua primeira vitória. Ele tinha tido problemas na classificação no sábado, partiu do fundo do grid, 18ª posição, subiu ultrapassando 1 a 1, mas evidentemente tinha desvantagem para as McLaren de Coulter e Hakkinen que estavam na ponta. Para voltar, entre aspas, para a corrida, ou pelo menos para a disputa pela vitória, ele precisava de um milagre. E o milagre veio, porque choveu, e quando todo mundo parou nos boxes para calçar borracha de molhado, ele teimou com a Ferrari e avisou: dá para continuar com os pneus de seco. E Ross Brown disse no rádio: mas você tem certeza? E ele disse: eu tenho. Bancou a sua estratégia, ficou na pista e o diretor técnico da Ferrari no rádio disse: então você vai ganhar a corrida. E ganhou de maneira sensacional, no molhado andando com pneus de seco, mais de 3.000 dias depois de sua última vitória na Fórmula 3000. Que primeira vitória! É claro que a gente teria uma de Ayrton Senna aqui. Em 1985, no Grande Prêmio de Portugal, no Estoril, Ayrton Senna deu uma daquelas exibições antológicas de pilotagem na chuva. Ele já tinha exibido suas credenciais de exímio piloto no molhado com o Toleman em Mônaco, na temporada anterior.
Esse e outros bons desempenhos tinham sido inclusive seu passaporte para a contratação por uma organização bem mais competente e preparada, a Lotus. Depois de treinos de sexta e de sábado no seco no domingo em Portugal, choveu pra cacete. A pista encharcada em condições que eu imagino hoje a gente não teria corrida, viu então uma das maiores exibições de um piloto em pista molhada de toda a história. Senna venceu cruzando a linha de chegada 1 minuto e 2 segundos à frente do segundo colocado, Michele Alboreto, tendo colocado uma volta no terceiro e no quarto. O quarto era o de antes de seu companheiro de equipe na Lotus, e 2 voltas no quinto, no sexto e no sétimo. Seria a primeira vitória de Senna no molhado, não seria seu primeiro show nessas condições e não seria a última. Jean Alesi, eu já comentei aqui algumas vezes, foi um daqueles pilotos que a gente sempre se pega pensando: e se? Ele estreou na Fórmula 1 em 1989 pela Tyrrell e de cara mandou um 4º lugar em Paul Ricard. Essa performance lhe garante uma vaga na mesma Tyrrell como titular em 1990, e na primeira prova da temporada ele apavora numa briga mano a mano com Ayrton Senna nas ruas de Phoenix. Dali pra frente, e eu já falei dessa história nesse vídeo aqui, metade do grid da Fórmula 1 começou a brigar para contar com seus serviços em 1991. E ele, infelizmente, para ele e para nós que poderíamos ter visto muita coisa, acabou por decisão e pelo, destino, tomando rumos que talvez não fossem os melhores para sua carreira. Em 1995, ele estava ainda na Ferrari, onde tinha ido correr em 91. E apesar da fama de veloz, arrojado, ele demonstrou um exímio controle do carro, não tinha até ali vencido nenhuma vez, embora tivesse vários pódios. E quando a Fórmula 1 chegou a Montreal para o Grande Prêmio do Canadá de 1995, não parecia que seria naquele dia, porque a Ferrari, com a lindíssima 412 T2, não parecia ter ritmo para vencer as Benetton Renault de Schumacher e Johnny Herbert e as Williams de Coulthard e Damon Hill. Mas era o dia do francês, e pelo caminho, 1 a 1, os adversários foram ficando. E ele venceria com contornos antológicos sua primeira e sua única, num daqueles momentos como na primeira vitória de Rubens Barrichello, que não houve quem no mundo que assistiu a corrida e não tenha ficado com um sorriso no rosto. Há pilotos que conseguem ser esse tipo de unanimidade. Qual a sua primeira vez favorita? Comente aqui embaixo. Esse foi então mais um episódio do Splash & Go no YouTube, contando das primeiras vezes mais sensacionais da história da Fórmula 1. Provavelmente há outras, e a gente pode, se vocês quiserem ir e estarem, fazer outras edições no futuro. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, que é de graça, não custa nada, ajuda demais o canal, que abraça pra mim. E eu te vejo aqui nos nossos próximos vídeos e nas redes do canal que estão passando aqui embaixo, link na descrição. Se você quiser receber notificação dos nossos vídeos no instante em que cada um deles vai ao ar, temos aqui embaixo nossos grupos de Telegram e de WhatsApp, onde você entra e automaticamente a partir daí passa a receber uma notificação no seu telefone. E estamos às vezes passando aqui o número de 90 novos conteúdos por mês, todo mês, só no YouTube, além do que acontece nas outras redes do canal, beleza? Então é isso, pessoal. Valeu e aquele abraço.